E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, atualizando as últimas notícias do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Já se despediu do Estevão. Eu ia falar se despedindo, já se despediu. Vamos acompanhar o que disse o Estevão depois da eliminação e já pensando, obviamente, no seu futuro clube, no Chelsea. Vamos lá com o Estevão. O que você teria feito de diferente, na medida do possível, em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que pra você acha que faltou? Outra pergunta pra você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. André Donk. Eu achei bem aumentada a coisa, assim, né? Uma reação até a mais, a risadinha, tudo mais. Eu entendo a frustração do Estevão em relação a outra declaração, isso eu concordo com ele, que acho que se fez muito barulho de uma declaração natural de um jogador de 18 anos, que tem muita coisa acontecendo, e é difícil concentrar, acho que ele não faltou profissionalismo nem respeito ao Palmeiras, então eu entendo que ele tenha levado um pouco disso, mas assim, acho que foi muito mais em cima do momento. Sinceramente, acho que foi uma reação a mais do que em relação à pergunta. E a frustração, acho que sobretudo da forma como foi o jogo, né? Porque o Palmeiras teve um crescimento no segundo tempo, no momento que consegue o empate, estava melhor no jogo, o jogo fica aberto. Acho que o Chelsea jogou melhor durante os 90 minutos, a classificação do Chelsea é merecida. Mas o momento em que sai a eliminação do Palmeiras, Um momento bom do Palmeiras no jogo, né? Bom do jogo e de um gol muito, assim, de infelicidade, né? Muito azar pelo desvio do Everton, não consegui ali pegar, não achei falha. Acho que era uma bola que ele, pelo padrão do Everton, acho que ele até conseguiria defender, mas muito difícil. Às vezes a gente olha pela câmera lenta e sugere uma coisa muito potencializada ao que realmente é ali na velocidade natural do lance. Mas enfim, acho que o Palmeiras, eu olhava na fase de grupos e tinha uma sensação, olha, ok, passou em primeiro, dentro do objetivo era o que se esperava, foi positivo, mas o desempenho não era convincente na fase de grupos, apesar do bom jogo contra o Porto, mas foi caindo. Só que você olha o mata-mata, e aí eu acho que o Palmeiras, em todos os sentidos, termina o Mundial com um balanço positivo. E aí, em todos os sentidos, acho que em desempenho, sobretudo pelo segundo tempo que faz com o Chelsea, é o grande jogo contra o Botafogo. Você chegar às quartas de final, acho que é um objetivo bem sucedido, sem falar em termos financeiros. Então, o Palmeiras evoluiu ao longo da competição, do mata-mata, e eu vejo como um balanço positivo, apesar dessa frustração, da forma como termina, a forma como se deu o resultado. Porque, como eu falei, acho que o Chelsea mereceu. O primeiro tempo não ter terminado apenas 1-0. Você elogiou, e eu concordo com você, o segundo tempo do Palmeiras, mas o primeiro tempo eu achei muito ruim. Não, foi ruim. Eu destaco a evolução. O primeiro tempo do Palmeiras. O ajuste que foi feito, acho que a evolução que o time teve durante o jogo. Então, e de um adversário melhor. Olha o quanto de dinheiro que o Chelsea gasta, a ponto de pegar o melhor jogador do Palmeiras agora. Então, acho que mais pela evolução durante o jogo, porque o primeiro tempo, de fato, se tivesse terminado 2-0 para o Chelsea já encaminhando a classificação, não seria nenhum absurdo, mas tem a melhora. Então, acho que de uma forma geral, a gente olhando os 5 jogos do Palmeiras, tudo o que aconteceu, nível de dificuldade
eu avalio como positiva a participação. Sobre o gol, o segundo gol, né, que decidiu o jogo, queria ouvir também a Mari, o professor Celso Zelt. Eu vi muita gente falando, foi um frango absurdo. Eu não penso assim, realmente. Eu vi o desvio ali no GI que muda a trajetória da bola, muita gente dizendo, não mudou nada a trajetória, para mim mudou. Mas ainda assim, apesar do desvio que muda a trajetória da bola e engana, atrapalha o Everton, eu vi falha dele, não vi frango. E para mim tem uma diferença, entre falha e frango. Mas houve falha na minha visão. Até porque é o Everton, né? É um goleiro de qualidade. Um goleiro a lamentação dele ali também. Você vê, tudo, né? ele sente. O goleiro sente na hora, quando ele poderia fazer algo a mais. Eu acho que foi esse o caso. É claro que o histórico do lance, o desvio, mas você, a situação... frango ou nenhum dos dois? Não, frango não, mas é uma falha. É uma falha porque ele poderia ter tido uma outra atitude. Foi um lance muito rápido, mas se a gente for justificar também todo o desvio, então nunca haverá falha. Foi uma falha, eu acho que o Everton também sente isso, o time sentiu isso, a cara dos outros jogadores. É requinte de crueldade porque é um momento do jogo que, se o Palmeiras não estava melhor, pior também não estava. Não foi o massacre contra o imbatível time europeu. Não foi a história desse jogo. Também acho que o Chelsea foi melhor, mas o principal trunfo do Palmeiras é como ele gerencia a sua vida. O mundo não acabou por isso. O Palmeiras gerencia a sua vida muito melhor do que qualquer outro time brasileiro ou sul-americano. E agora vai para outra. E eu acho que o caso da entrevista aí pegou-se ar. Primeiro, por quem fez a pergunta, que foi o Facincani. A pergunta é uma pergunta comum. O que poderia ter sido feita a mais? Eu só trocaria para quem foi feita a pergunta. Porque essa pergunta é direcionada para o Estevão. A gente acabou de mostrar o golaço que ele fez do empate. Você colocar a responsabilidade da caminhada do Palmeiras no Mundial em cima de um garoto de 18 anos, não acho legal. Então, acho que direcionada ao Abel... O que você poderia ter feito de diferente, acho que ali o treinador consegue ter mais respostas. Tem um bom ponto, Mari. Do que você direcionar essa pergunta, porque a pergunta foi feita o que você poderia ter feito diferente. Mas o menino está aí na vida, né? Ele tem que responder esse tipo lógico, de coisa. Claro, total. Você não vai poupar, porque... Eu também acho que para quem fez de diferente, porque ele fez de diferente. Exato. Ele tirou do chapéu um coelho da cartola ali, calando a boca de muita gente. Eu acho que essa última impressão acabou essa história de que o menino não era capaz de fazer isso. Foi uma despedida à altura. Mas aí tem um histórico de ironiazinhas entre quem pergunta, entre quem responde. E aí chamam Abel e cochicha. Isso foi bem desnecessário. Sabe, os dois lados aí, os dois lados que eu digo, inclusive a imprensa em geral, parte da imprensa, a relação já estava envenenada, né? Por aquilo que o menino falou, que o Estevão falou da outra vez. Bola para frente, sai o Estevão como saiu o Hendrick, como saiu o Gabriel Jesus. O importante é você ter uma estrutura para a vida continuar. Como saiu o Danilo. Palmeiras tem essa estrutura. Palmeiras é o mais estruturado clube sul-americano e brasileiro, talvez ao lado do Flamengo, e a vida não acabou. Tem os memes, tem as brincadeiras, tem ou não tem mundial, tem toda essa coisa de torcedor, mas como instituição, o Palmeiras está no lugar certo, no caminho certo. Sim. Mais ou menos o que disse a presidente Leila Pereira, obviamente também ironizando, devolvendo as brincadeiras, zoação que o pessoal faz, ou fez, ou está fazendo em relação ao Palmeiras ter sido eliminado, ela devolveu também na mesma moeda, falou, olha, quem não chega aqui, quem não disputa os mesmos campeonatos, ou quem vive de glórias do passado, tarará, não liguem para isso, vamos continuar lutando. Com brincadeira ou não, com zoação ou não, é um fato. O Palmeiras vai continuar lutando pelos principais títulos. Não sabemos se vai ganhar, mas que vai lutar, vai. Não vai? É candidato muito forte a estar no próximo Mundial. Seja quando for realizado o próximo Mundial, assim como o Flamengo é um outro candidato forte. É só essa pergunta aí, se ele deixa como ídolo, eu tenho uma visão que o conceito de ídolo mudou. Né? O ídolo hoje em dia ele é muito mais eficaz do que eficiente. Antigamente, como assim? Ele resolve no tempo que ele passou por lá. Antigamente, ídolo era aquele cara que jogava 10 anos, né?
Tião e Rivelino era o meio-campo lá do Corinthians quando eu era criança, quando eu era adolescente. Hoje não é mais assim. Ele passa por uma formação, né? É. Ele não é um meteoro que Hoje cai. Exato. Hoje o ídolo é mais rápido. Ah. Nós tivemos vários ídolos rápidos nos últimos tempos no Brasil, né? Que jogaram muito menos tempo do que se jogava antigamente. Então, nesse contexto, o Estevão deixou sua marca como ídolo também do Palmeiras. Faltou essa coisa de uma participação mais efetiva em jogos importantes, grandes títulos, mas não deu nem tempo. Eu tenho dúvida, até ouvindo vários palmeirenses, se realmente ele deixa como ídolo. O ídolo tem a ver às vezes não, mas a maioria das vezes tem a ver com conquista, com título, com jogos importantes, não é? Concordo, mas fato, assim, é um nome que o torcedor vai lembrar. Ah, sim. Nossa, lembra do Estevão? Não sei. E vai deixar saudades. Pelo menos agora, diretamente. O Palmeiras pode ir ao mercado, pode formar novos Estevãos, pode ter uma vida após. Mas é o jogador que na última temporada mais impactou na equipe. Olha, 83 jogos na carreira dele como jogador do Verdão aí no time profissional. Então, são 65 como titular, 27 gols e 15 assistências. Foi campeão brasileiro em 2023, mas não era titular, né? Não é. Não é. É o Brasileirão do Endrick. Ali o Endrick se destacando. O Estevão estava no elenco, mas praticamente não jogou muito pouco. E no Paulistão de 2024 também campeão e bola de ouro do Brasileirão 2024. A amostragem é muito pequena, né? E obviamente o Brasileirão 2024 ele foi bola de ouro e tal, mas ficou marcado como título do Botafogo, né? Eu acho que ele será lembrado. Tem um caso similar do velho Mazola, nos anos 50, do Palmeiras. Ele foi embora muito rápido. Mas ele é lembrado, tecnicamente, pelo que ele representou numa época em que o Palmeiras até nem estava tão bem quanto agora, não conquistou títulos. Mas todo mundo se lembra que o Altafini Mazola passou pelo Palmeiras. E o Estevão pode voltar a jogar no Palmeiras. Claro. Sim. Pode ser um daqueles ídolos que retornem depois e escrevam um novo capítulo. E o conceito de ídolo é muito particular, acho que para cada um, né? Eu vejo muito ou da conquista ou da identificação. Cara, às vezes tem jogadores que não são tão tecnicamente brilhantes, mas pela lealdade, pelo amor à camisa, pela identificação, ele é ídolo. Eu acho que você tem jogadores que fazem a mesma coisa, às vezes nem é tão protagonista. E esse elenco do Palmeiras, para mim, tá cheio de ídolo, por conta das conquistas e da longevidade do elenco. Então, a meu ver, assim, acho que ele ainda não está nesse patamar, assim, por conta da passagem mais curta. Mas ele, de fato, vai ser sempre lembrado, ele é um orgulho do Palmeiras tremendo. Eu acho que tem tudo, por exemplo, se ele futuramente quiser voltar, acho que ele voltaria para estabelecer uma idolatria dentro do clube, mas acho que é muito pessoal. Eu não vejo, assim, da mesma forma que eu não coloco num patamar de idolatria, eu entendo perfeitamente quem o coloque, que eu acho que é uma questão muito pessoal. Mas para mim tem uma questão mais de longevidade e a questão de conquistas de títulos. Por exemplo, o papel que o Endrick teve de 2023 é muito grande aquilo, da forma como foi e tudo mais. Então acho que é uma questão muito particular de cada um. Mas de qualquer forma, o nome dele está gravado na história do Palmeiras com muito carinho. Acho que ele enche o torcedor do Palmeiras com muito orgulho. E eu confio muito nesse trabalho pela maturidade que tem, né? Da sequência do Abel, das contratações que foram feitas. Embora acho que vai ter uma dificuldade, porque a gente está falando da saída do Estevão, tanto que tem nota para ser o bola de ouro, como a gente viu nesse momento do Campeonato Brasileiro. E a questão do Paulinho, né? Porque você vê o impacto que ele teve no Mundial e sabendo que ele vai ter que passar por cirurgia, vai ficar um bom período ainda. Então, assim, são duas ausências muito sentidas. Assim, acho que o Palmeiras continua tendo um elenco muito forte para disputar todos os títulos, mas é complicado quando você tem a ausência de dois atletas tão importantes para a sequência da temporada. Ainda sobre a idolatria do Estevão, eu acho que é mais justo compará-lo com casos mais recentes, como Endrick e Gabriel Jesus, que me vem à mente. Eu acho que ele sai tendo feito menos pelo Palmeiras do que fez o Endrick e fez o próprio Gabriel Jesus. O Endrick e o Gabriel Jesus saíram com marcas, além de serem crias da base, da academia, do Palmeiras, etc. e tal, com grande desempenho em títulos importantes. Foi isso. E grandes. Concorda? Sim, os dois casos. Então tem algo a mais. Tem algo a mais. O Estevão pode até vir a ser, e tem potencial para isso,
até mais jogador ele pode vir a ser do que o Endrick e do que o Gabriel Jesus. Mas com a camisa dos outros, né? Então. Não com a camisa verde. E a idolatria no Palmeiras é muito pesado, porque a fila do pão é enorme, né? É. Ídolo no Palmeiras, ídolo recente do Palmeiras é o Dudu. Isso não acontece. Já sai de uma maneira conturbada. Porque por muito mais tempo, muitos títulos conquistados. É isso, faltou essa exposição. E na pouca exposição que ele teve, ainda tem esse senão dos jogos contra adversários grandes. Sempre alguém vai lembrar disso. Não é uma fórmula certa, né? Mas, eu digo, não é uma fórmula certa. Ah, é ídolo, tem que ter isso, isso não é matemático. Mas, a maioria das vezes, tem essas coisas de conquistas, né? De o cara ser importante dentro de conquistas, às vezes de ser uma cria do clube, ou de ficar muito tempo no clube, e às vezes não tem tantas... Por exemplo, alguém que eu lembrei aqui, o Luiz Fabiano. Alguém tem dúvida que o Luiz Fabiano era ídolo? Nenhum. Ou é ídolo do São Paulo Futebol Clube? Basta ver como ele encheu o Mas ele Morumbi no dia de conquistou tantos semana. títulos assim, quanto outros, quanto o Dudu no Palmeiras, o Luiz Fabiano no São Paulo. Até porque ele pegou uma época em que o São Paulo não tinha times tão poderosos quanto outros que já passaram no tricolor. Mas o Luiz Fabiano era ídolo. Exato. O Luizito Soares ficou uma temporada no Grêmio. Virou ídolo ou não? Marcante, né? Teve um título, se eu não me engano, campeão gaúcho, não foi? Isso. Virou ídolo ou não? Sim. Pois é. Então não tem fórmula certa. Por exemplo, a idolatria do Luiz Soares no Grêmio é totalmente diferente do Dudu E às vezes... no Palmeiras, não é? Dudu com muito mais títulos e com muito mais tempo. Mas... Cabe em diferentes gavetinhas ali, né? Exato, e tem às vezes a questão da lealdade. Por exemplo, um clube gigante que cai e o cara continua, pra mim, isso ganha muita... Você sobe muitos degraus na escala da idolatria. Marcos. Então, exato, isso pra mim aumenta muito. Ele já... Se não tivesse rebaixamento, ele já seria muito ídolo. Acho que ele ter permanecido aumentou muito mais. Ainda mais podendo ir pra Europa. Então, acho que tem várias coisas que podem adicionar. O que eu acho uma questão hoje atual do futebol brasileiro que acaba por ser uma grande contradição é pela característica do mercado. Hoje, comprando cada vez mais jovens os jogadores fora da curva. Não dá tempo. Então, eu acho que hoje é cada vez mais raro um jogador fora da curva se tornar ídolo no futebol brasileiro. Claro. Porque ele já está vendido com 18 anos. É por Mostrou isso. ali, né? O Estevão, ele tem a primeira oportunidade como profissional em 2023. 2024, ele tem uma participação espetacular no Campeonato Brasileiro, que não é do título, mas já vendido, tem só mais 6 meses. Então, assim, é muito rápido. Esse ponto que o André trouxe, eu acho espetacular. Talvez ou provavelmente o Estevão não teve tempo para se consolidar como um ídolo incontestável do Palmeiras. Porque eu digo incontestável, para alguns palmeirenses, de repente ele é ídolo. Isso tem que ser respeitado. Com certeza. E para muitos outros, não. Eu já vi vários outros, inclusive que a gente conhece. Ah, porque não sei o quê, não fez gol decisivo, bababá, só fez gol. O pessoal brincava aí, falava não sei o quê de Cuiabá. Eu acho até um exagero. Ah, o Cuiabá só fez gol contra o Cuiabá, enfim. Eu acho um exagero para um menino de 18 anos, mas é um jogador que será sempre cobrado. Se com 18 anos ele já é titular de um clube com tamanho, com peso da camisa do Palmeiras, ele vai ser cobrado como os outros. Sim. Não é? Às vezes há cobranças mais exageradas ou menos exageradas. Mas voltando ao ponto que você colocou, de repente ele com 1 ou 2 temporadas a mais poderia virar um ídolo incontestável. Não teria nem conversa aqui. O Neymar, por exemplo, no Santos, se não estou enganado, se eu estou enganado me corrijam, primeira temporada dele, ele joga uma final contra o Corinthians e perde. Sem protagonismo do Neymar. Na verdade, quem apareceu naquela final foi o experiente, monstruoso e histórico Ronaldo Fenômeno, fazendo 2 golaços, inclusive um de cavadinha na Vila Belmiro. Se o Neymar vai embora no final daquela temporada, talvez saísse seria muito de forma semelhante para o Santista. De forma semelhante ao que saiu o Estevão. Ah, não teve nenhum grande título, tal, babá. O Neymar ficou mais 2 ou 3 temporadas e teve tempo com os companheiros, com o Santos naquela época, de ganhar a Libertadores, de ganhar a Copa do Brasil e de sair como um grande ídolo, não foi? Por isso que eu acho que a comparação mais justa do Estevão é com o Endrick, é com o Gabriel Jesus, não é com o Marcos, com o Ademir da Guia, sabe? O Edmundo, sei lá, quem que você queira colocar. E tem esses ídolos que você falou. Pouco tempo que ele teve para jogar no profissional do Palmeiras. E tem o ídolo da fase da carência também. Tem uma geração de palmeirenses que consideram o Valdívia ídolo. O Valdívia era um importante ponto ali, uma referência técnica no momento em que o Palmeiras estava carente. Isso também é válido.
Se a pessoa... Idolatria é você sentir. É mais sentimento do que qualquer régua de conquista, de tempo. Eu falei, não tem fórmula, né? Não tem, e é muito do que representa também aquilo que o torcedor gosta de ver, né? O estilo de jogo do Estevão, jovem, que vai pra cima, que dribla, que faz golaços. Então fica muito marcado isso, né? Fica muito vivo na memória do torcedor. Tem ídolo que não é craque, tem craque que não é ídolo. Depende do DNA do clube. O Palmeiras é um clube muito técnico, da cadência, das academias. Né? A primeira coisa para ser ídolo do Palmeiras é jogar futebol. E tem a questão também de momento de cada um, de faixa etária. Se você perguntar para a garotada aqui que está começando a acompanhar futebol, não tenho dúvida nenhuma que o Estevão é ídolo para todo mundo. É a referência dele. É a referência técnica. Então, acho que também tem... para mostrar como é muito subjetiva essa questão de idolatria, como o professor colocou, de estabelecer uma caixinha. Esse é ídolo e esse não é. A coisa é bem mais complexa. E que mudou muito ao longo do tempo. A nossa análise de ídolo dos jogadores de primeiro escalão, que tenha a condição técnica do Estevão, vai ser essa. A gente não vai mais analisar nenhum ídolo de 10 anos, a não ser que seja muito pontual. Os últimos grandes ídolos que nós tivemos foram goleiros. Rogério Ceni, Marcos, o Marcelinho Carioca, um ponto fora da curva, mas você pode colocar o Cássio, o Fábio. Não, mas não só. Mas, por exemplo, o Flamengo teve Gabigol. Então, Sim. Mas é um caso diferente, né? O Gabigol bateu na Europa e não ficou. O Flamengo de hoje, ele consegue segurar jogadores. Sim, mas virou ídolo no Flamengo. Sim. Mas é uma exceção. É difícil você ter Gabigols por aí. Não tem, o cara vai embora, não esquenta o lugar. Hulk no Galo. É ídolo. Muito. Ídolo depois, Alguma no dúvida? outro Nenhuma. momento da carreira. Na volta, né? Sim. Por isso que eu falei que talvez o Estevão tenha essa oportunidade. Ele pode ser o Neymar do Palmeiras no futuro, jogando um pouco mais, né? Mais vezes, um Neymar O mais Meirense falou pra constante. mim, pra virar ídolo tem que voltar. Volta logo, Estevão. Bate e volta. Vai demorar, né? Acho que vai demorar um Carreira tempinho. Pode acontecer com uma leva. Pelo nível dele, acho que não antes de pelo menos 15 anos, assim, chutando baixo. Tudo isso? Mas Tem potencial para crescer e arrebentar. tem um né? potencial gigantesco. Tomara. Gigantesco. Daí essa discussão, né? Porque ele tinha potencial para ser ídolo, se tivesse tempo para ser ídolo com a camisa verde. Com a bola que ele joga. É verdade. Rápido intervalo, então, no Futebol 360. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.